Olá família, graça e paz, abençoados, graça e paz, graça eterna, sejam todos bem-vindos. Irmão Elcio, você atrasou, irmão Elcio, eu estava esperando você às 9 horas da manhã, já vai dar 10 horas da manhã, irmão Elcio. Me desculpe, abençoado, estava aqui no trabalho, na atividade, recebendo aqui um aluno, enfim, e aí não pude estar a tempo com vocês, tá bom? Mas enfim, queria passar aqui para deixar essa reflexão aqui, a dignidade da graça de Deus. A palavra da graça de Deus, o Evangelho, a palavra de Cristo, Paulo disse que esta palavra ela é digna de toda aceitação. Existe uma dignidade na graça de Deus. É uma palavra fiel, é uma palavra digna de toda aceitação. E essa palavra, a palavra da graça de Deus, é uma palavra que ela se cumpre cabalmente em nossas vidas, ou seja, ela é eficaz, como disse o escritor aos Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus, esta palavra que é digna de toda aceitação, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, né? Ela funciona, ela é mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e ela penetra até a divisão da alma, das juntas e das medulas. Ela é uma palavra, sabe, que vai esquadrinhar todo o nosso ser. Ela discerne os pensamentos e as intenções dos corações. Tão abençoados. Nós precisamos valorizar a dignidade desta palavra. A palavra da graça de Deus não pode ser algo banalizado. A graça de Deus, o evangelho do Cristo ressuscitado, não pode ser banalizado, não pode ser ultrajado, sabe? Então existe, infelizmente, muitas pessoas que, claro, alguns desprezam a palavra da graça por não ter conhecimento. Alguns ignoram a palavra da graça, né? Por não ter discernimento. Mas outros, né, aqueles que já conhecem a palavra da graça, o efeito desta palavra, o poder desta palavra, o poder de Deus que opera em nós, a justiça de Deus que se manifesta por meio do Evangelho, por meio da graça de Deus. Então, essa é uma palavra digna. A graça de Deus é uma mensagem digna de toda aceitação. Por quê? Porque é uma mensagem que surte efeito. O apóstolo Paulo ele disse a Tito, né, capítulo 2, versículo 11 e 12, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos a renunciar às paixões e às concupiscências deste presente século. Então, como tem sido a graça de Deus na sua vida? Essa palavra tem sido uma palavra digna? Você tem de fato se sentido acolhido, fortalecido por esta palavra, por esta graça? Como disse Cristo a Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então essa é a palavra que nós defendemos, a bandeira do Evangelho, sabe? Nós não defendemos uma bandeira de uma instituição, nós não defendemos a bandeira de uma linha teológica, nós defendemos a bandeira do Evangelho. Nós saímos em defesa do Evangelho da graça de Deus. Então, abençoados, é necessário guardar isso no nosso coração. A palavra da graça, ela é uma palavra digna de toda aceitação. E como devem andar os filhos de Deus? Dentro dessa dignidade, dentro dessa verdade. Para quê? Para que nós não venhamos causar escândalo contra a sã doutrina. Para que nós não venhamos causar ou nos tornar pedra de tropeço. Olha o que disse o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 16. Olha lá. O apóstolo Paulo, quando escreveu lá aos Romanos, no capítulo 16, olha o que diz lá nos versículos 17 em diante. 17 e 18, diz assim: E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. 18. Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas engana os corações, as mentes dos
incautos ou dos simples. 19. Quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. Comprazo-me, alegro-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Olha que interessante, que aconselhamento, né? Queridos, a palavra da graça de Deus é uma palavra digna de toda aceitação. Aí Paulo disse, tome cuidado. Eu peço que vocês notem aqueles que estão causando escândalo contra a doutrina que vocês aprenderam, porque essas pessoas não servem ao Senhor Jesus Cristo, mas o seu próprio ventre, sabe? Ao seu bel prazer. Eles têm desprezado a palavra da graça de Deus, mas vocês precisam guardar esta palavra. Por quê? Porque esta palavra ela é digna de toda aceitação. Então, notem aí aqueles que causam escândalo contra a doutrina que vocês aprenderam, contra a doutrina da graça de Deus. E aí Paulo também vai dizer na carta aos Romanos, agora no capítulo 6, no versículo 17, Paulo diz assim, carta aos Romanos, capítulo 6, agora o versículo 17. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. Olha, você vê que no capítulo 16, no versículo 17 e 18, Paulo disse que aqueles homens que causavam escândalo, eles estavam enganando os corações dos simples. E aqui no versículo 17 do capítulo 6, Paulo disse, vocês receberam de coração a forma de doutrina que foi entregue a vocês. Então, nós temos recebido a graça de coração aberto, coração dilatado, como disse Paulo, dilatai os vossos corações, que os vossos corações estejam sensíveis à voz do Espírito. Não endureçai os vossos corações quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. E quando é que nós ouvimos a voz de Deus? Por meio da sua graça, porque há uma dignidade, essa palavra é digna de toda aceitação. Essa palavra que transforma, essa palavra que cura. Mas, todavia, entretanto, existem aqueles que estão distorcendo a palavra da graça de Deus. Olha também o que Paulo falou lá aos Hebreus. Carta aos Hebreus, olha lá. Carta aos Hebreus. Deixa eu encontrar aqui. Aqui, capítulo 10, carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 29 em diante. Paulo disse assim: de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profanar o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Então, existem pessoas que estão profanando, sabe, o sangue da aliança da graça de Deus. Existem pessoas que estão ultrajando o Espírito da graça. A graça de Deus é espiritual, o Espírito da graça de Deus. Então, de quanto maior castigo será vós julgado merecedor. Era o que disse o apóstolo Paulo. Ou seja, quando eu desprezo a graça de Cristo, eu estou desprezando a obra de Cristo. Eu não estou reconhecendo ou não estou aceitando aquilo que Cristo fez. Então, muitas pessoas têm, infelizmente, vivido, né, teoricamente, a graça de Deus, a vontade de Deus, mas não de uma forma que venha exaltar o Pai. Não de uma forma que venha glorificar a Deus em sua obra, em sua plenitude. Então, é necessário que nós venhamos valorizar isso, valorizar a graça de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 1 em diante, Paulo disse: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de forma digna da vossa vocação, como fostes chamados. Andai de forma digna da vossa vocação, como vocês foram chamados. Então, existe uma dignidade na graça de Deus e os filhos de Deus devem também andar de forma digna. Há uma dignidade na vida
do Filho de Deus, que compreendeu a graça de Deus. 2 Coríntios, capítulo 6, é só uma reflexão para a gente não ficar sem mensagem nessa manhã. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1 em diante, Paulo diz assim: E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Olha que coisa. E nós, cooperando também com ele, nós exortamos vocês para que vocês não venham a receber a graça de Deus em vão. Meus irmãos, não receba a graça de Deus em vão. Infelizmente, muitas pessoas têm recebido a graça de Deus em vão, porque a graça de Deus não tem sido eficaz, não porque a graça não é eficaz, não porque a palavra de Deus não é eficaz. Pelo contrário, ela é uma palavra eficaz, ela é uma palavra cortante, ela é uma palavra transformadora. Mas muitas pessoas não têm sido transformadas por essa palavra. Muitas pessoas não provam da eficácia desta palavra. Por quê? Porque não têm vivido de forma digna e não têm absorvido a dignidade dessa palavra. Infelizmente. E então o apóstolo diz: olha, nós rogamos como cooperadores que não recebais a graça de Deus em vão. E é por isso que o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, naquela famosa repreensão ali contra o apóstolo Pedro, no capítulo 2, no versículo 21, olha lá, Gálatas, capítulo 2, versículo 21, Paulo diz assim: não anulo a graça de Deus, porque se a justiça procede da lei, segue-se então que Cristo morreu em vão. Nós não anulamos a graça de Deus. Há uma dignidade na graça de Deus. Essa palavra da graça é uma palavra que mostra o nosso posicionamento no Senhor. Essa é uma palavra que nos mostra, que nos faz, que nos proporciona uma visão ampla do reino de Deus. Então, enquanto muitos estão buscando o reino de Deus como se o reino estivesse longe, a palavra da graça de Deus, a dignidade desta palavra, nos revela que nós já estamos inseridos nesse contexto de reino de Deus. Hebreus 12, eu vou ler aqui 2 versículos, 15 e o 28. Hebreus 12, cadê, meu Deus? Hebreus 12, estou no capítulo 10, vamos lá. Hebreus, cadê? 12, é isso mesmo, cheguei. Hebreus 12, é o costume de ler a Bíblia em outro aparelho do celular, fica mais fácil, né? Nas páginas aqui às vezes atrapalha. Hebreus 12, 15 e 28. Versículo 15. Tendo, pois, cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela, por a raiz de amargura, muitos venham se contaminar. Tome cuidado, olha, tende cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus. Não abra mão da graça de Deus. E no versículo 16 ele faz uma menção lá de Saul. Ele diz assim, ó, ninguém seja profano ou devasso como Saul, que trocou o direito de primogenitura por um prato de comida. Ele vendeu. Olha o que Paulo diz, olha que interessante. Paulo faz uma comparação de você que se priva da graça de Deus, de você que não leva a sério a palavra da graça de Deus, você que não guarda a palavra da graça de Deus, você que não vive a dignidade da graça de Deus. Paulo fez uma comparação com aquele ato impensado, irracional de Saul, que vendeu o direito de herdar, de ser o primogênito, de ser o cabeça da sua casa, de ser um líder, de assumir uma posição de honra. Ele abriu mão. Nós podemos comparar o tempo de Saul com o tempo da graça. Ele deixou de reinar em vida, onde ele estaria ali com o direito de primogenitura, por causa de um prato de comida, por causa de um momento. Então Paulo está dizendo, olha, que ninguém se prive da graça de Deus. Então tem muitas pessoas que por causa de um momento, por causa de um prato de comida, têm agido como Saul. Assim como Saul, por um momento, porque ele estava com fome naquela hora, porque naquele momento ele tinha um desejo de se alimentar, ele vendeu para Jacó
O seu direito, tudo bem, mas já estava profetizado que o maior serviria o menor, porque Deus queria que Jacó governasse. Tá, mas aquilo ali era uma visão de Deus, era numa questão espiritual. Mas na questão humana, era Saul ali que estava negociando. Era Saul ali que estava com fome, era Saul ali que estava propondo, né, negociando, mercadejando o seu direito de primogenitura. E aqui nós precisamos entender e separar esse dois pensamentos de que na vertical, naquele projeto de Deus já está estabelecido. Mas nós estamos falando como seres humanos, revestidos de carne. Nós estamos falando como pessoas racionais, pessoas que têm o entendimento, pessoas que têm a mentalidade saudável. As pessoas hoje é fácil você ler e entender, não, irmão Elcio, mas ali era propósito de Deus, porque Deus queria que Jacó fosse o maioral, que Esaú fosse servir a Jacó, então não tinha como Esaú escapar daquilo. Claro, hoje você vendo do lado de cá é fácil, porque hoje a gente lê isso. Mas quem é que está lendo a tua vida? Quem é que está lendo a tua história? Ninguém. Não existe ninguém lendo a tua história, como diz os engraçadinhos aí, que tudo que você fizer é porque já está no script de Deus. Quem disse isso? Acerca de Jacó já estava escrito, acerca de Davi já estava escrito, mas acerca de você, você não tem nada para ler não, irmão. Não vem para cá com essa que você bebeu, encheu a cara e você feriu alguém, você roubou de alguém. Não, é porque se eu roubei, se eu matei, se eu estuprei, se eu fiz isso e aquilo, é porque Deus já tinha determinado. Não, não tem como você dizer isso hoje não. Hoje nós andamos nas obras preparadas de antemão. E as obras preparadas de antemão diz que é por meio da justiça, por meio da verdade, por meio da santidade, por meio do temor. Porque para reinar em vida eu preciso me sujeitar a essa palavra que é digna de toda aceitação. Então ficam uns loucos aí dizendo que tudo que você fizer é porque Deus já preparou tudo. Claro, porque lê um versículo lá acerca de Davi, acerca de Saul, acerca de Daniel, acerca disso, e aí é fácil fazer um pré-julgamento e dizer que hoje é assim, mas hoje não é assim. Porque hoje, pós-graça, pós o cumprimento profético, pós o cumprimento das Escrituras, nós andamos hoje pelo Espírito e não na velhice da letra. Nós andamos hoje novidade de vida e não por aquilo que foi profetizado para os personagens bíblicos. Então, infelizmente, muitos não atentam para isso, não entendem isso. Então, abençoado, no que tange a nossa espiritualidade, na vertical, tudo perfeito. Mas aqui na nossa humanidade, nós temos raciocínio, nós sabemos, nós temos compromissos, nós temos direitos e temos também deveres. Tá bom, abençoados? Então é necessário compreendermos isso. Então, quem abre mão da graça, quem se priva da graça de Deus, está agindo como Saul, que foi fornicário e profano, que vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de alimento. Assim, muitos em graça têm deixado de reinar em vida, deixado a dignidade dessa palavra. Vou chegar bem pertinho aqui para você me ouvir direito. Muitos têm deixado a palavra da graça de Deus por causa de um prato de comida. Por causa de sabe? É porque fulana, porque Beltrano, porque eu estou sendo tentado, eu vou voltar a fazer aquilo que eu fiz outrora. E aí começa a entrar pelas obras da carne, pelos vícios, pelas práticas, sabe? E aí destrói a sua vida por um prato de comida, por algo que foi oferecido ali. E ele não quis perder a oportunidade e se deixou levar, infelizmente. Tá bom? E eu leio o versículo 28 e nós encerramos. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça de Deus, palavra digna, pela qual, por meio da graça, sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor. Amém, meus amados? A dignidade da graça de Deus, esse é o tema. Palavra digna de toda aceitação. Você está em um reino que não pode ser abalado. Agora, para você desfrutar desse reino, você tem que reter, guardar. O versículo 28 é oposto ao versículo 15. Explica o versículo 15. O versículo 15 da carta aos Hebreus, do capítulo 12, diz: você não pode se privar da graça de Deus. O que é se privar? É se afastar. Mas o versículo 28 diz que você tem que reter, guardar. Então, ao invés de você... Versículo 15. Ao invés de você se privar da graça de Deus, ao invés de você anular a graça de Deus, ao invés de você abrir mão da graça de Deus, e aí quando você abre mão da graça de Deus, vem a raiz de amargura,
por meio da raiz de amargura, muita gente se contamina. Ao invés de você se privar da graça de Deus, versículo 28, você precisa reter. Retenhamos a graça de Deus, pela qual, por meio da graça, sirvamos ao Senhor, agradavelmente, com reverência e temor. Amém, meus amados? Graça e paz. Se você foi edificado com esse assunto, compartilha aí, deixa teu like, quem não é inscrito, se inscreva no canal. Até o próximo encontro, permitindo, Papai do Céu. Obrigado a vocês nos comentários. Um excelente dia.